Era uma terça-feira fria de junho de 2023, quando o telefone tocou pela primeira vez. Eu estava no fundo da padaria, envolto no cheiro de pão quente e café coado na hora, com as mãos enfarinhadas até o cotovelo e um cansaço nos ombros que só quem acorda às 4 da manhã todo dia sabe o que é. O seu Toninho tinha saído mais cedo, porque a pressão tinha subido de novo, e eu estava sozinho controlando o forno, atendendo os últimos clientes da manhã e ainda tentando fechar o caixa antes do meio-dia. O número era de Campinas. Área 19. Eu não conhecia ninguém em Campinas. Deixei tocar. Pensei que fosse telemarketing, uma dessas ligações de banco oferecendo cartão de crédito que eu nunca ia conseguir, porque minha renda era de Umeiros. Já os 190 ris mensais, mais os trocos das gorjetas que eu guardava numa lata de achocolatado no armário do quarto, que eu dividia com minha mãe numa casa de 2 cômodos na Vila Progresso. Mas o telefone tocou de novo, o mesmo número, e de novo. Na quarta tentativa, eu atendi. Alô? Aqui é Caio Monteiro? A voz era firme, mas tinha alguma coisa diferente nela. Não era aquela voz apressada de atendente de call center. Era uma voz de homem mais velho, com peso, com pausa. É sim. Quem fala? Meu nome é Dr. Elísio Campos. Sou advogado. Tenho escritório em Campinas, na rua Ferreira Penteado. O senhor tem disponibilidade para comparecer aqui nos próximos dias? É urgente. Eu limpei a mão na avental e me apoiei no balcão. Advogado? Eu não devo nada para ninguém, moço. Não se trata de dívida nenhuma, Caio. Trata-se de uma herança. Eu preciso entregar a você um documento pessoalmente. Não posso fazer isso por telefone ou e-mail. São instruções do meu cliente. Tchana, que cliente? Houve uma pausa de 2, talvez 3 segundos. Depois ele disse um nome que eu ouvia todo sábado de manhã há 4 anos. Augusto Henrique Monteiro. Ele faleceu na semana passada. Eu fiquei parado no meio da padaria com o telefone na mão e o forno apitando atrás de mim. Seu Augusto tinha morrido. O velho do carro velho, dos 2 pães franceses, do café com leite, dos 2 rais de gorjeta e da mesma pergunta toda semana, havia 4 anos. O velho que eu achava excêntrico. O velho cuja fazenda todo mundo no bairro sabia que valia uma fortuna, mas que vivia como se tivesse menos do que eu. Fui ao escritório do Dr. Elísio na quinta-feira seguinte. Peguei o ônibus das 6 da manhã em Sorocaba, atravessei 1h40 de estrada, com a cabeça encostada na janela fria, tentando entender o que estava acontecendo, tentando montar um raciocínio, e não conseguindo. O escritório era sóbrio. Madeira escura, livros encalhados em estantes do chão ao teto. Uma secretária que me recebeu com um sorriso discreto e me pediu que aguardasse. Fui sentado numa cadeira de couro bege, com o boné na mão, os tênis surrados no carpete bege, me sentindo completamente fora do lugar. O Dr. Elísio tinha uns 65 anos, cabelo branco cortado curto, óculos de aros dourados. Cumprimentou-me com firmeza, me indicou a cadeira à frente da mesa dele e foi direto ao ponto. Caio, eu trabalho com a família Monteiro há 22 anos. E durante esse tempo, seu Augusto me passou instruções muito específicas sobre o que fazer quando ele falecesse. Parte dessas instruções envolve você diretamente. Ele abriu uma gaveta e colocou sobre a mesa um envelope pardo, grosso, com meu nome escrito à mão. Uma letra cursiva, cuidadosa, de quem aprendeu a escrever num tempo em que caligrafia ainda era ensinada com rigor. Antes de você abrir esse envelope, eu preciso que você leia este documento primeiro. Era um laudo, papel timbrado de um laboratório de análises clínicas de São Paulo, data de emissão, março de 2019. Exame de DNA com comparação de perfil genético entre 2 indivíduos. Os nomes estavam parcialmente codificados, mas havia uma nota de rodapé assinada pelo próprio Dr. Elísio explicando a correspondência. Um dos perfis era de Augusto Henrique Monteiro. O outro era meu. Uma amostra que, segundo o laudo, tinha sido coletada a partir de um objeto de uso pessoal. O resultado estava na última linha, em negrito. Probabilidade de parentesco de primeiro grau, 99,97%.
Relação confirmada, avô paterno e neto. Eu li aquela linha 3 vezes. Depois olhei para o doutor Elísio. Isso é real? É real, Caio. Mas como ele... Ele pegou um canudo descartável que você usou numa batatinha de festa junina que tinha na padaria, em 2019. Você jogou fora. Ele guardou. Mandou para o laboratório. O advogado abriu as mãos sobre a mesa, num gesto que não era de desculpa, mas de explicação. Seu Augusto era um homem muito metódico. Eu olhei para o envelope com meu nome. Abri com as mãos que tremiam levemente, mas que eu segurei com toda a força que tinha. Dentro havia 3 coisas. Uma chave de bronze, pequena, com uma etiqueta de papelão onde estava escrito um endereço de rua e o número de um box numa empresa de armazenagem em Sorocaba. Uma carta de 6 páginas, escritas à mão, frente e verso, na mesma caligrafia cuidadosa do envelope, e uma foto em preto e branco, desbotada nas bordas, de um homem jovem, talvez 25 anos, em pé, numa varanda de madeira, com vista para um lago. Ele estava sorrindo. Não era o sorriso de quem posa para a câmera. Era o sorriso de quem não sabe que está sendo fotografado. Era seu Augusto. Jovem, mas inconfundível. E ao lado dele, desfocado, havia um menino de uns 6, 7 anos. Eu olhei para aquela criança, e então, com um frio no peito, que não tinha nada a ver com a temperatura de Campinas naquele junho, eu reconheci os olhos daquele menino. Eram os olhos do meu pai. Rafael Monteiro, que morreu numa moto numa estrada de terra em fevereiro de 1999, um mês antes de eu nascer, que minha mãe mencionava com um sorriso triste e uma brevidade que eu sempre interpretei como dor, mas que eu ia descobrir que era muito mais complicado do que isso. Eu fechei o envelope. Olhei para o Dr. Elísio. Eu preciso ler essa carta em casa. Eu entendo. Mas antes, o que mais tem nessa história que você ainda não me contou? O advogado cruzou as mãos sobre a mesa. Respirou fundo. Tem um sítio, tem um fundo de investimento. E tem um filho legítimo de seu Augusto que já me ligou 2 vezes essa semana ameaçando entrar com ação judicial. Ele me olhou por cima dos óculos de aros dourados. Mas seu Augusto sabia que isso ia acontecer. E ele se preparou durante 20 anos para esse momento. Eu segurei o envelope no colo, com a chave de bronze dentro, e pensei no velho que todo sábado chegava às 7 da manhã, comprava 2 pães e um café, deixava 2 wales de gorjeta e perguntava se eu estava me agasalhando. E eu tinha achado que era só um excêntrico. Mas antes de eu te contar o que estava dentro daquele depósito, o que estava escrito nas 6 páginas daquela carta, e o que Sérgio Monteiro, o outro filho, o filho legítimo, tentou fazer quando descobriu o que o pai tinha preparado, eu preciso de uma coisa sua agora. Deixe o seu like nesse vídeo. Se você sente que essa história merece ser contada até o fim, que esse jovem de 23 anos que trabalhava numa padaria por 1.890 por mês merece saber de onde veio, pressiona o like agora. E me conta nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e que horas são aí na sua cidade. Eu fico sempre curioso para saber quem está acompanhando a valentia de Omar nesse momento, porque essa história, eu te prometo, vai ficar cada vez maior daqui para frente. Agora sim, vamos continuar. Eu nasci no Hospital Regional de Sorocaba em 14 de março de 1999. Pesava 3 quilos e 200 gramas. Minha mãe estava sozinha na sala de parto. Não havia pai, não havia avó, não havia tia. Havia uma enfermeira de plantão chamada Vera, que segurou a mão da minha mãe durante todo o trabalho de parto, e que se tornaria a madrinha do meu batizado 6 meses depois. Essa história minha mãe me contou várias vezes. Contava com carinho genuíno, com gratidão pela Vera, com um brilho nos olhos quando descrevia como eu chorei alto na primeira vez. O que ela nunca contava era o resto. Meu pai, Rafael Monteiro, tinha 26 anos quando morreu. Trabalhava como ajudante numa olaria na região de Piedade. Andava de moto, porque era o único jeito de chegar à olaria no horário, já que o ônibus não passava naquela estrada antes das 6 da manhã. Numa madrugada de fevereiro de 1999, ele saiu de casa,
e a moto dele foi encontrada no acostamento horas depois, sem sinais de outros veículos envolvidos. O laudo falou em acidente. Minha mãe recebeu um documento do IML, enterrou ele com a ajuda de parentes distantes dela e ficou sozinha com uma barriga de 8 meses. Eu cresci sabendo que meu pai se chamava Rafael, que tinha olhos verdes parecidos com os meus, que gostava de peixe grelhado e que morreu antes de me conhecer. Era tudo o que a minha mãe oferecia, e eu aprendi cedo a não pedir mais do que ela oferecia, porque eu via no rosto dela um cansaço que ia além do trabalho de 12 horas por dia no hospital. Era o cansaço de carregar algo que ela não podia dividir. Eu entendi isso depois, muito depois. Cresci na Vila Progresso, num bairro que é exatamente o que o nome promete. Progresso lento, em parcelas, com muito esforço e pouco resultado visível. Nossa casa tinha 2 cômodos quando eu era pequeno. Minha mãe foi ampliando aos poucos. Primeiro um banheiro separado, depois uma varanda de 3 metros quadrados, onde ela colocou um vaso de samambaia e sentava para tomar chimarrão quando chegava do hospital. Ela era, e ainda é, enfermeira do Hospital Municipal. Plantão noturno, 12 horas da noite ao meio-dia. Voltava para casa com os olhos vermelhos de sono. Aquecia o almoço que eu tinha deixado separado. Comia em silêncio. Dormia até às 8 da noite. Acordava, tomava banho, jantava alguma coisa e voltava para o hospital. Durante anos, esse foi o ritmo da nossa vida. Eu fui um menino razoavelmente bom na escola. Não era brilhante, não era problemático. Gostava de ciências. Tinha um grupo de amigos que jogava futsal toda quinta-feira num campinho de terra perto de casa. Minha mãe nunca foi me ver jogar porque nos dias de jogo ela sempre estava dormindo depois do plantão. E eu nunca reclamei disso porque entendia que ela não tinha escolha. Aos 18 anos, terminei o ensino médio e fui bater na porta do Seu Toninho. A padaria do Seu Toninho ficava a 7 minutos de casa a pé, na Rua das Palmeiras, num ponto de esquina. O Seu Toninho tinha o rosto vermelho de quem passa a vida na frente de forno, uma voz de truão que assustava na primeira vez, mas que você logo percebia era completamente inofensiva, e uma certa honestidade direta que me agradou desde o primeiro dia. Você sabe fazer o quê? Aprendo rápido, Seu Toninho. Isso não é resposta para a pergunta que eu fiz. Sei fazer pão. Minha mãe me ensinou. Sei fazer café. Sei atender cliente. Minha padaria abre às 4:30 da manhã. Você chega às 4, tá? Tô. Fui trabalhar no dia seguinte. E fui todo dia depois disso, por 5 anos. Aprendi a sovar a massa, a controlar a temperatura do forno, a reconhecer quando o pão estava no ponto certo pelo cheiro, antes de abrir a porta do equipamento. Aprendi a fazer broa de milho, pão de queijo, cuca com goiabada, rosca de Natal. O Seu Toninho foi me ensinando com aquela didática grossa e afetiva que os homens mais velhos de origem simples costumam ter, e eu fui crescendo dentro daquela padaria como se fosse um segundo lar. Era um trabalho honesto, cansativo, mal remunerado para o nível de responsabilidade que eu fui assumindo aos poucos, porque o Seu Toninho foi ficando mais velho, foi ficando doente, e eu fui cobrindo mais e mais buracos na operação. Mas eu não reclamava. Não era meu estilo. E foi num desses sábados de manhã de 2019. Eu tinha 20 anos. Era uma manhã de julho, fazia frio de doer. Que um carro velho, um Gol Bola cinza de pelo menos 1998, estacionou na calçada na frente da padaria. O homem que saiu era alto, um pouco curvado, com aquela postura de quem foi muito ereto um dia e foi cedendo ao peso dos anos. Tinha a pele queimada de sol, as mãos grandes de quem trabalhou com a terra, e usava uma jaqueta de couro marrom que devia ter uns 30 anos, mas estava conservada. Cabelo completamente branco, quase cortado rente à cabeça. Ele entrou, olhou o balcão, me olhou. 2 pães franceses e um café com leite, por favor. Sim, senhor. Vai querer adoçante ou açúcar? Açúcar. 2. Serviu-se em silêncio. Ficou em pé no balcão bebendo o café devagar. Pagou. Deixou R$2 de gorjeta sobre o balcão, numa época em que a maioria das pessoas não deixava gorjeta nenhuma. E antes de sair,
Virou-se para mim com aquela voz que eu depois fui aprendendo a reconhecer, firme, mas com alguma coisa suave embaixo, como areia sob pedra. Tá frio hoje, rapaz, tá se agasalhando? Tô sim, senhor. Bom. Ele assentiu, levantou a mão num gesto de despedida e foi embora no gol-bola. No sábado seguinte, voltou. 2 pães franceses, 1 café, 2 de açúcar. R$ 2 de gorjeta. A mesma pergunta. No terceiro sábado, eu já estava separando o café antes de ele pedir. Passou 1 mês, 2, 6. Ele nunca faltou um único sábado. Eu aprendi que ele chegava sempre às 7 em ponto, que gostava do pão bem assado, que tomava o café de pé porque nunca pedia para sentar, e que a pergunta sobre o frio era invariável, mesmo nos sábados de verão, quando o termômetro marcava 34 graus às 7 da manhã. Nessas horas eu respondia com humor: "Hoje não precisa, seu Augusto, tô derretendo." E ele ria. Uma risada curta, contida, como se rir demais fosse um luxo que ele tinha aprendido a racionar. Eu sabia que ele se chamava Augusto porque, no terceiro mês, ele pagou com uma nota de R$ 50 e eu precisei pedir o CPF para emitir o troco no sistema que o seu Toninho tinha instalado. Ele soletrara os números sem hesitar, e o nome apareceu: Augusto Henrique Monteiro. Eu sabia da fazenda, porque todo mundo no bairro sabia. A fazenda Monteiro ficava na saída da cidade em direção a Araçariguama, numa propriedade de pouco mais de 200 hectares às margens de um lago que o pessoal mais velho chamava de Lago dos Monteiros, embora o nome oficial fosse outro. A família tinha criado gado, depois plantado eucalipto, depois arrendado parte da terra para um empreendimento de chácaras de lazer. Era uma propriedade que os mais entendidos avaliavam em valores que não cabiam na minha cabeça, e o homem que a possuía chegava todo sábado num gol-bola cinza, comprava 2 pães franceses e deixava R$ 2 de gorjeta como se fosse tudo o que tinha. Eu achava isso fascinante num sentido vago. A gente cria uma imagem de riqueza que não corresponde necessariamente à realidade. Seu Augusto era a prova viva disso, mas nunca associei nada mais a isso. Não tinha por que associar. Ele era um velho excêntrico e simpático que gostava da minha padaria. Eu era o atendente que sempre deixava o café quente para ele. Essa era a extensão da nossa relação, pelo menos no que eu entendia. 4 anos assim. E então ele morreu. Infarto fulminante, segundo o Dr. Elísio me contou mais tarde. Num sábado à tarde, em casa, sozinho. A empregada que cuidava da casa foi encontrá-lo na varanda. Aquela mesma varanda da foto em preto e branco, na manhã de domingo. Estava sentado na cadeira de balanço que ficava de frente para o lago. Os médicos disseram que provavelmente não teve tempo de sentir nada. Ele tinha 79 anos e tinha vivido os últimos 4 deles me vendo todo sábado, sem jamais me dizer quem era. Quando cheguei em casa de Campinas naquela tarde, a minha mãe ainda estava no hospital. Ela tinha saído de manhã cedo para mais um plantão. Eu sentei na cama, com o envelope no colo, e comecei a ler a carta. 6 páginas, frente e verso. A letra era firme nas primeiras 2 páginas e foi ficando um pouco menos firme ao longo das 4 seguintes. Não de tremor de velho, mas de emoção, percebi. Era a letra de um homem que foi escrevendo e foi se deixando levar pelo que estava escrevendo. Eu vou te contar o que estava nessa carta, mas antes disso, eu preciso te contar o que eu descobri depois, a partir das revelações dela e das conversas que eu tive com minha mãe naquela semana. Porque a carta me deu as pontas dos fios, mas foi minha mãe que me contou onde os fios levavam. Ela chegou do hospital na tarde da quinta-feira, enquanto eu ainda estava sentado à mesa com a carta aberta na minha frente. Me olhou uma vez e ficou parada na porta da cozinha com a bolsa ainda no ombro. Aconteceu alguma coisa? Mãe, você conhece Augusto Henrique Monteiro? Ela ficou imóvel por 3 segundos completos. E então os olhos dela, que eu conheço de cor, mudaram de um jeito que eu nunca tinha visto. Não foi surpresa. Foi algo que estava represado há muito tempo e que estava rompendo uma barragem que ela construiu durante décadas. Ela soltou a bolsa no chão, puxou a cadeira, sentou, cruzou as mãos na mesa e começou a falar. Meu pai, Rafael Monteiro,
Era filho de Augusto Henrique Monteiro com uma mulher chamada Sônia, que não era a esposa oficial de Augusto. Era uma relação que aconteceu antes do casamento de Augusto com Dona Marlene, que seria a esposa com quem ele viveu por mais de 40 anos. Sônia ficou grávida. Augusto reconheceu Rafael em cartório, mas não assumiu a relação de forma pública. Era outro tempo, outro código social, outra estrutura de família. Rafael cresceu com a mãe, Sônia, numa casa pequena no interior. Augusto contribuiu financeiramente à distância por anos, mas o contato era esporádico. Quando Rafael ficou adolescente, foi trabalhar. Quando ficou adulto, foi embora. Ele e Augusto tinham uma relação de reconhecimento formal, mas não de afeto desenvolvido, porque Augusto tinha vergonha e Rafael tinha mágoa, e esse é um combinado que raramente termina bem. Quando Rafael conheceu minha mãe, Neuza, estava com 23 anos. Ela tinha 21, namoraram por 2 anos. Ficou grávida. Rafael ficou feliz, segundo ela, de um jeito que a surpreendeu. Disse que queria que a criança conhecesse toda a família, que ia conversar com o pai, que ia apresentar minha mãe para o Augusto, mas ele morreu antes de conseguir fazer qualquer uma dessas coisas. O que aconteceu depois foi o que minha mãe carregou por 24 anos. 2 meses depois do acidente, quando minha mãe já estava grávida de 6 meses, ela recebeu uma visita. Dona Marlene Monteiro, a esposa legítima de Augusto, a mãe de Sérgio, o filho do casamento oficial. Dona Marlene chegou numa tarde de dezembro de 1998, na porta da casa onde minha mãe morava. Era uma mulher de uns 50 anos, bem vestida, de carro bom, com um ar de quem estava cumprindo uma obrigação desagradável. A conversa, segundo minha mãe, não durou mais que 15 minutos. Dona Marlene disse que sabia da gravidez, disse que sabia que Rafael era filho de Augusto, e disse sem rodeios que se minha mãe aparecesse perto da família Monteiro com essa criança, ela iria descobrir onde minha mãe trabalhava, iria acionar todas as relações que tinha, e iria garantir que minha mãe nunca mais conseguisse emprego na área de saúde em nenhuma cidade do interior paulista. Era uma ameaça, dita com calma, com vocabulário controlado, sem gritar. O tipo de ameaça que assusta mais do que o grito, porque você sente o peso real de quem está do outro lado. Minha mãe tinha 22 anos. Estava grávida. Tinha acabado de perder o homem que amava. Não tinha dinheiro, não tinha influência, não tinha ninguém com recursos para enfrentar uma família como aquela num tribunal. Ela ouviu Dona Marlene, disse que estava entendida e fechou a porta. Nunca mais tocou no assunto. E Augusto, durante anos, não soube de nada. Porque Dona Marlene nunca contou a ele que havia ido até a minha mãe. E minha mãe nunca teve como avisar Augusto sem correr o risco que Dona Marlene tinha descrito. Foi só depois da morte de Dona Marlene, em 2014, que Augusto descobriu que tinha um neto. Mas como ele descobriu, isso é uma história por conta própria. O Dr. Elísio me contou essa parte em partes, ao longo de 2 conversas adicionais que tivemos nas semanas seguintes à abertura do envelope. Dona Marlene morreu em agosto de 2014 de câncer de pâncreas. Rápido, como essa doença costuma ser. 3 meses do diagnóstico ao fim. Entre o diagnóstico e o fim, ela teve um período de consciência lúcida em que, segundo o Dr. Elísio, tomou decisões sobre o que queria deixar e o que não queria carregar. Uma dessas decisões foi contar ao Augusto sobre a visita que tinha feito à minha mãe em dezembro de 1998. Ela não o fez por arrependimento, pelo menos não da forma que a gente romanticiza. Ela fez porque tinha medo do que aconteceria se Augusto descobrisse depois, de outro jeito, que ela tinha escondido aquilo. Era um cálculo de mulher pragmática até o fim. Augusto ouviu. Ficou em silêncio por um longo tempo e depois perguntou apenas: "O nome da criança?" Marlene não sabia. Sabia que era filho de Rafael. Sabia que a mãe se chamava Neuza e que trabalhava como enfermeira em Sorocaba. Mas não tinha perguntado o nome da criança porque não queria saber o nome da criança. Augusto ficou com essas informações. Depois que Marlene morreu, ele esperou 6 meses.
Por respeito ao luto, segundo o Dr. Elísio, mas talvez também por necessidade de processar o que tinha descoberto. E então, no início de 2015, contratou uma pessoa para fazer um levantamento discreto. Não foi difícil. Neuza, enfermeira, Sorocaba. Filho nascido em março de 1999. Nome: Caio. Sobrenome: Silva, que era o sobrenome da família da minha mãe, porque ela nunca registrou o Monteiro, até porque não tinha como provar a paternidade naquele momento e porque estava com medo. Augusto descobriu que eu existia, que tinha 16 anos, que morava na Vila Progresso e que ia numa padaria da Rua das Palmeiras todo dia porque minha mãe trabalhava noturno e a padaria ficava na rota que eu fazia para a escola. O que ele fez com essa informação foi o que me quebrou por dentro quando entendi o tamanho do gesto. Ele não chegou até mim, não mandou carta, não mandou mensagem, não pediu que o advogado tomasse providências. Ele esperou. Me observou de longe durante 2 anos, através do que fosse possível observar. E havia muito. Minha mãe tinha um perfil simples no Facebook, onde postava fotos de vez em quando. O colégio onde eu estudava publicava resultados de torneios de futsal no site da escola. Havia foto do meu time numa edição do jornal local, depois que a gente ganhou um campeonato regional em 2016, segundo o doutor Elísio. Augusto tinha uma caixa de arquivo, dessas de papelão reforçado, tamanho grande, que ficava trancada num armário do escritório da fazenda. Dentro da caixa havia material acumulado durante anos, fotos impressas de postagens do Facebook da minha mãe onde eu aparecia. O recorte do jornal com o time de futsal, onde eu estou na segunda fila da esquerda, com o joelho ralado de uma queda que eu levei na semifinal. O boletim de um torneio escolar de ciências, onde meu nome aparece como menção honrosa. Fichas de resultados do campeonato de futsal com o meu nome nas escalações. Ele foi montando um arquivo de quem eu era de longe, por 2 anos, sem que eu soubesse que existia. E em julho de 2019, quando eu tinha 20 anos e estava trabalhando na padaria, ele estacionou o Gol Bola Cinza na calçada e entrou. Eu acho que ele queria me ver de perto antes de decidir qualquer coisa. Queria verificar com os próprios olhos se o que ele tinha construído à distância correspondia ao que estava ali. E ele foi toda semana depois disso porque, eu imagino, descobriu que não conseguia parar. O Dr. Elísio me contou que Augusto falou sobre mim uma única vez diretamente. Foi em 2021, durante uma reunião sobre a revisão do testamento. Disse apenas: "O rapaz da padaria tem caráter, trabalha de 4 da manhã, não reclama, trata bem os mais velhos. Isso não aparece do nada." Depois não falou mais, mas pediu que o Dr. Elísio fosse verificando se havia necessidade de algum ajuste legal na estrutura que estava sendo montada. E foi o Dr. Elísio quem me contou sobre o detalhe dos R$2 de gorjeta. Ele me contou isso uma vez, em 2022. Eu perguntei por que sempre R$2. Ele disse que era o preço de um café no bar do Guimarães, na rua do centro de Sorocaba, em 1966. Que era lá que ele e Marlene tinham ido no primeiro encontro deles, ainda novinhos, e que o café custava R$2. Era uma forma de manter alguma coisa intacta, de pagar uma conta que nunca foi encerrada de verdade. Sentei no escritório do Dr. Elísio naquela tarde e fiquei em silêncio por um tempo, porque o que estava ficando claro para mim era o seguinte: seu Augusto não era um homem que não quis me conhecer. Era um homem que não teve coragem de me conhecer do jeito certo. E que passou 4 anos tentando compensar essa falta de coragem da única forma que conseguia, aparecendo semana após semana, perguntando se eu estava me agasalhando, deixando R$2 sobre o balcão como se fosse um ritual particular, uma forma de absolvição em parcelas semanais. Eu não sabia se estava bravo, não sabia se estava triste, sabia que estava inteiro de alguma coisa que não tinha nome ainda. Mas a descoberta de que eu tinha sangue e herança dos Monteiros era só uma parte da história. A outra parte era a chave de bronze. Na semana seguinte à visita ao Dr. Elísio, eu fui ao endereço da etiqueta de papelão. Era uma empresa de armazenagem na região industrial de Sorocaba, na Rua Américo Brasiliense.
daquelas empresas de boxes individuais que as pessoas usam para guardar móveis quando estão mudando de apartamento ou para guardar documentos de empresa. O funcionário da recepção verificou a etiqueta, verificou meu RG, consultou o sistema e me levou por um corredor comprido até um box numerado 47. A fechadura era pequena. A chave entrou perfeitamente. Eu abri a porta. O box tinha uns 8 metros quadrados. Dentro havia um arquivo de metal com 4 gavetas, um engradado de madeira sobre um palete e 3 caixas de arquivo empilhadas num canto. Puxei a primeira gaveta do arquivo. Estava cheio de documentos organizados em pastas plásticas etiquetadas à mão. Peguei a primeira pasta. Dentro havia a escritura de um imóvel, um sítio de 18 hectares às margens do Lago dos Monteiros, escritura original, registrada em cartório, com a data de registro de 1963. O imóvel estava em nome de Augusto Henrique Monteiro, com uma averbação feita em 2018. Transferência por doação ao nome de Caio Silva Monteiro, mediante condição suspensiva de apresentação de comprovação de vínculo genético. Eu li aquilo e precisei sentar no chão do box. O nome Caio Silva Monteiro estava escrito num documento legal, num cartório, desde 2018. 5 anos antes de eu saber que existia essa história. Peguei a segunda pasta. Era a documentação de um fundo de investimento administrado por uma gestora de São Paulo. Fundo aberto em 2015, valor inicial de aporte, R$ 320 mil. Aportes mensais adicionais realizados entre 2015 e 2023. Saldo atual, segundo o extrato mais recente impresso e carimbado pela gestora, R$ 847.300, com rendimento de 11,4% ao ano no acumulado. R$ 847 mil, no meu nome. Eu fiquei parado no chão do box, olhando para esse extrato por um tempo que não sei precisar. Pode ter sido 2 minutos, podem ter sido 10, mas eu ouvia o zumbido do ar-condicionado do corredor, o barulho distante de um caminhão na rua lá fora, e a minha própria respiração, que estava mais funda do que o normal. O engradado de madeira no palete continha, quando eu abri, as caixas de arquivo que o Dr. Elísio tinha me descrito, fotografias impressas, recortes de jornal, boletins, fichas de torneio. A vida que eu tinha vivido sem saber que estava sendo acompanhada, organizada em cronologia cuidadosa, por um velho que nunca teve coragem de me dizer quem era. No fundo do engradado havia uma última coisa, um álbum de fotografia antigo, com capa de couro surrada. Dentro havia fotos antigas, décadas de 60, 70, 80, a maioria em preto e branco. Uma família, um fazendeiro jovem e uma mulher bonita, crianças crescendo, paisagens de uma fazenda que eu ia reconhecer depois como a Fazenda Monteiro. E numa das páginas do meio, colocada com cuidado sem colar, havia uma foto colorida mais recente, uns 15 anos de idade pela gramagem do papel. Era de um menino de uns 8 anos jogando bola num campinho de terra, com o uniforme de um time de futsal mirim. Era eu. Alguém tinha me fotografado de longe enquanto eu jogava sem eu saber uns 15 anos atrás. E Augusto tinha guardado essa foto no álbum da família como se eu sempre tivesse estado lá. Naquele momento eu entendi o que ele quis dizer com a última frase da carta. Você sempre foi um Monteiro. Eu só não tive coragem de dizer. Mas antes de chegar ao que veio depois, ao Sérgio, ao processo, ao confronto que ninguém esperava, eu preciso te contar sobre a carta completa, porque a carta era o coração de tudo. 6 páginas. Eu vou te contar o que estava nelas, da forma mais fiel que consigo, reconstruindo a partir do que eu li e reli dezenas de vezes nas semanas seguintes. Ele começava dizendo que não era bom com palavras de afeto, que a vida na roça tinha lhe ensinado que homem demonstrava o que sentia através do que fazia, não do que falava, e que agora ele estava velho o suficiente para saber que essa ideia tinha cobrado um preço alto. Ele contava sobre Rafael, sobre como tinha sido um pai distante, cheio de vergonha e de contas mal resolvidas com a própria consciência. Sobre como Rafael tinha tido a dignidade que ele próprio não teve, a disposição de ir atrás da família,
de se apresentar, de tentar costurar o que estava rompido, e sobre como esse filho morreu antes de conseguir fazer isso. Ele contava que Marlene tinha lhe dito, no fim, sobre a visita à minha mãe, e que durante semanas depois disso ele ficou com aquilo na cabeça como uma ferida aberta. Não pela raiva de Marlene. Ele disse que entendia o que Marlene fez da forma complicada que a gente entende as coisas quando já viveu muita coisa junto com alguém. Mas pelo quanto aquela decisão tinha custado. A mim, a minha mãe, a ele. Ele descrevia os 4 anos de sábados de manhã. Descrevia o que via em mim. Dizia que havia uma firmeza no jeito que eu tratava os clientes, inclusive os difíceis, que ele associava ao Rafael jovem. Dizia que havia nos meus olhos verdes. Ele notou os olhos verdes desde o primeiro sábado. Uma lembrança tão direta que às vezes ele precisava olhar para o café para não me encarar por tempo demais. Ele dizia que tinha providenciado tudo o que podia providenciar pela via legal, que o fundo estava no meu nome, que o sítio estava documentado, que o Dr. Elísio tinha instruções claras e um dossiê completo para defender a minha posição caso o Sérgio tentasse contestar. E no fim, nas últimas linhas da última página, onde a letra estava um pouco menos firme, ele escrevia: "Eu sei que não fiz certo, que o certo seria ter ido até você, ter me apresentado, ter dito o que era preciso dizer, enquanto ainda havia tempo para construir alguma coisa. Mas eu era um velho covarde, que tinha medo de ser rejeitado por um neto que tinha todo o direito de me rejeitar. E então ficava na sua padaria todo sábado tomando um café que nem era tão bom quanto o do meu vizinho, só para ficar perto sem ter que ser corajoso. Isso não te faz devedor de nada. Você não me deve nenhum perdão. Mas se um dia você achar que cabe, eu gostaria de ter sido um avô de verdade. Você sempre foi um monteiro. Eu só não tive coragem de dizer." Eu dobrei a carta, coloquei de volta no envelope. E fiquei sentado no box por mais um tempo, ouvindo o ar-condicionado do corredor, com as mãos espalmadas nos joelhos. Então peguei o celular. Liguei para minha mãe. "Mãe, preciso te contar umas coisas." "Que foi, meu filho?" "Eu fui ao depósito, vi tudo." Fiz uma pausa. Ele guardou uma foto minha de quando eu tinha uns 8 anos jogando futsal. Ele foi me ver jogar. Do outro lado da linha, um silêncio longo. E então o som inconfundível de uma mulher que está chorando sem querer que o filho saiba que está chorando. "Mãe." "Eu sei, filho. Eu sei." Sérgio Monteiro tinha 51 anos quando o pai morreu. Era engenheiro civil de formação, sócio de uma construtora em Campinas, morava num apartamento de 4 dormitórios no Cambuí. Tinha a aparência e a postura de quem cresceu, sabendo que havia um patrimônio esperando por ele. Não de forma arrogante, mas com aquela segurança quieta de quem nunca precisou se preocupar com o tipo de coisa que eu me preocupava. Ele e Augusto tinham uma relação funcional, não era próxima. O Dr. Elísio me contou isso com cuidado, sem julgamento. Augusto era um homem fechado, e Sérgio era um homem que, à medida que foi crescendo, foi criando sua própria vida e mantendo o pai a uma distância respeitosa. Eles almoçavam juntos no Natal e no aniversário de Augusto. Sérgio administrava alguns contratos de arrendamento da fazenda no papel, mas era o gerente contratado da propriedade quem tocava o dia a dia. Quando Augusto morreu, Sérgio foi ao cartório, foi ao Dr. Elísio e descobriu que havia um testamento. Testamento público, lavrado em cartório em 2018, com todas as formalidades exigidas pela lei brasileira, com 2 testemunhas e firma reconhecida. O testamento dizia o seguinte, na síntese que o Dr. Elísio me passou: a Fazenda Monteiro, com a casa principal e as benfeitorias, ficava para Sérgio. Era o maior bem em valor absoluto, avaliado em 4,2 milhões, pela última avaliação feita em 2022. O sítio do lago, os 18 hectares com a casa de madeira construída nos anos 60, a varanda, o pier de madeira no lago, ficava para mim, mediante confirmação do vínculo genético. A confirmação já estava feita pelo laudo de 2019. O fundo de investimento ficava para mim, integralmente. O restante do patrimônio de Augusto,
que incluía algumas aplicações menores, 2 terrenos em área urbana de Sorocaba e um apartamento pequeno no centro da cidade que ele tinha mantido alugado por anos, era dividido igualmente entre Sérgio e eu. Sérgio leu o testamento e ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou quem era Caio Silva Monteiro. O Dr. Elísio explicou. Sérgio ouviu. E então disse, com uma calma que o doutor. Elísio descreveu como mais assustadora do que um grito. Isso vai para a justiça. E foi. Na semana seguinte ao velório, o escritório de advocacia contratado por Sérgio protocolou uma ação de anulação de testamento no Fórum de Sorocaba, alegando 3 coisas. Primeiro, que Augusto estava em estado de capacidade mental diminuída no período de lavratura do testamento em 2018, o que seria necessário provar com laudos que não existiam, porque Augusto tinha passado por uma avaliação médica completa justamente naquele ano, e os laudos estavam arquivados. Segundo, que a doação do sítio, feita por escritura pública, era passível de questionamento por ter sido feita em vida sem anuência dos herdeiros, o que juridicamente não se sustentava, porque no ordenamento brasileiro, o doador tem o direito de dispor de parcela dos seus bens independentemente de concordância. Terceiro, que o exame de DNA era duvidoso e não havia sido produzido dentro de um processo judicial contraditório. Era uma estratégia. Não era necessariamente uma estratégia que ia funcionar. O doutor Elísio me disse isso claramente, mas era suficiente para gerar um processo, criar incerteza, adiar o acesso aos bens e, eventualmente, pressionar por um acordo. O que Sérgio não sabia era o tamanho do dossiê que Augusto tinha montado. O doutor Elísio abriu uma caixa de arquivo no escritório e me mostrou o que estava dentro. 22 anos de registros. Registros médicos de Augusto, datando de 2001 em diante, com laudos anuais assinados por neurologistas e psiquiatras atestando plena capacidade cognitiva. Laudos solicitados pelo próprio Augusto a partir de 2015, quando ele começou a providenciar o planejamento sucessório, porque já antecipava que Sérgio questionaria qualquer decisão que não lhe favorecesse integralmente. A produção antecipada de provas, solicitada ao doutor Elísio em 2019, que incluía o depósito judicial do laudo de DNA, com a solicitação de que fosse verificado por um laboratório oficial indicado pelo tribunal caso fosse necessário. Um movimento que tirava de Sérgio o argumento de que o exame era duvidoso. A ata notarial lavrada em dezembro de 2022, 6 meses antes da morte de Augusto, em que um tabelião de Sorocaba foi até a fazenda e registrou com fé pública que Augusto Henrique Monteiro declarava em plena consciência sua intenção de beneficiar o neto Caio Silva Monteiro, conforme as disposições já realizadas, e que entendia plenamente o que estava fazendo e as implicações legais de cada ato. E havia mais uma coisa que o doutor Elísio guardou para o fim, com a contenção de quem está apresentando a carta mais forte do baralho, depois de já ter colocado as outras sobre a mesa. Era um documento manuscrito de Augusto, datado de março de 2022, redigido como declaração pessoal e reconhecido em firma por tabelião. Nele, Augusto descrevia em detalhes a visita que Dona Marlene fez à minha mãe em dezembro de 1998. Descrevia o que Marlene lhe havia contado no leito de morte. Descrevia os motivos pelos quais tinha mantido o contato de longe e as providências que havia tomado. E declarava explicitamente que reconhecia Caio Silva Monteiro como seu neto, filho de Rafael Monteiro, e que todas as disposições testamentárias e de doação feitas em seu favor haviam sido realizadas com plena consciência, intenção deliberada e respaldo legal. Era um documento que, se usado no processo, tornava a posição de Sérgio extremamente difícil. Porque não era apenas a questão da herança que estava em jogo. Era a narrativa de que Augusto tinha sido enganado ou manipulado. E esse documento destruía essa narrativa por completo. Seu Augusto pediu que esse documento ficasse guardado aqui comigo, disse o Dr. Elísio, e que só fosse apresentado se a ação de Sérgio fosse de fato protocolada.
Ele esperava que Sérgio fosse razoável. Mas ele se preparou para o caso de Sérgio não ser. Eu olhei para o documento, para a letra de Augusto, que eu já conhecia da carta, descrevendo com clareza e precisão o que havia acontecido. Quando a gente apresenta isso? Quando for necessário, Caio. Por enquanto, vamos deixar a ação de Sérgio caminhar por um mês e ver como o advogado dele se move. Às vezes, quando eles percebem que o terreno está mais firme do que pensavam, eles recuam. E se não recuarem? O doutor Elísio fechou a caixa. Me olhou por cima dos óculos. Se não recuarem, a gente entra em campo com tudo que está aqui dentro. E eu te garanto, Caio, que seu Augusto construiu isso com 20 anos de cuidado. Não existe lacuna. Eu assenti. Fui para a casa de ônibus. Olhei pela janela a cidade passar. As ruas de Sorocaba que eu conhecia de cor. Os bairros que eram meu mapa de vida. O trajeto que eu fazia desde criança. E pensei que em algum ponto desse mapa havia um homem velho num Gol bola cinza, que passava toda semana me vendo sem me dizer nada, e que tinha gasto 20 anos construindo uma proteção legal para mim com a mesma meticulosidade com que construiu a fazenda, como se os dois fossem o mesmo tipo de tarefa, algo que você faz devagar, com cuidado, e que vai durar depois que você for. Mas isso foi só a preparação. O que veio depois, o processo, a audiência, o momento em que Sérgio entendeu com o que estava lidando, foi onde a história se tornou outra coisa. A ação de Sérgio foi protocolada em 7 de julho de 2023, 17 dias depois da morte de Augusto. O advogado contratado por ele se chamava Dr. Humberto Galvão, um profissional de Campinas com escritório grande e reputação construída em disputas de herança de empresas familiares. Será o tipo de advogado que sabe exatamente o que está fazendo quando protocola uma ação com argumentos que ele sabe que vão ser difíceis de sustentar, porque o objetivo não é ganhar no mérito imediatamente, é criar atrito, criar incerteza, criar a oportunidade para uma negociação onde a outra parte exausta aceita menos do que merecia. Dr. Humberto era bom nisso, mas ele não tinha visto o dossiê. Nas primeiras semanas após o protocolo, eu continuei indo trabalhar na padaria. Não contei nada ao seu Toninho além do essencial, que havia uma questão legal envolvendo a família do meu pai que ia demandar alguma atenção. Seu Toninho me olhou por um tempo e disse: "Precisa de dia de folga, você me avisa." Eu disse que não precisava por enquanto. Mas a verdade é que precisava. Precisava de tempo para processar. E processava caminhando cedo de manhã, antes de ir à padaria, num trajeto que eu comecei a fazer passando pela Rua das Palmeiras por uma rota diferente, que me levava por um miolo de bairro onde havia uma praça com 2 bancos de concreto e uma árvore grande que fazia sombra desde as 7 da manhã. Eu sentava lá e ficava por uns 20 minutos antes do trabalho, olhando para nada em especial, deixando as informações se assentarem. A minha mãe ficou diferente depois que eu abri o envelope. Não era o mesmo silêncio de antes, aquele silêncio protegido, aquele silêncio de barragem. Era um silêncio de alívio, que é um som completamente diferente. Ela chorou 2 vezes nos primeiros dias de um jeito que eu nunca tinha visto ela chorar, sem tentar esconder, sem redirecionar. Sentada na cadeira da varanda, com o chimarrão esfriando na cuia, olhando para o samambaia. Eu não perguntava o que estava passando pela cabeça dela nesses momentos. Mais uma noite, enquanto eu estava lavando a louça e ela estava sentada à mesa com um livro que não estava lendo, ela disse: "Eu passei a vida toda com medo de que o que eu fiz fosse te prejudicar, que você crescesse sem saber de onde vinha e que isso fosse uma falta minha que você não ia conseguir me perdoar." Eu desliguei a torneira, sequei as mãos no pano de prato. "Mãe, você estava com 22 anos, grávida, sem marido, e uma mulher rica te ameaçou. O que você fez foi sobreviver. Isso não é uma falta." Ela ficou me olhando por um tempo. Eu devia ter tentado, de algum jeito. "Você me criou. Você me deu caráter. Você me fez o homem que um velho de quase 80 anos ficou 4 anos indo numa padaria todo sábado só para ficar perto. Isso foi você. Não foi nenhum Monteiro." Ela não respondeu,
mas o chimarrão na cuia ficou ali até esfriar completamente, e ela não se levantou para aquecer. Em agosto, o Dr. Elísio me chamou para uma reunião. O advogado de Sérgio tinha apresentado a primeira peça de defesa da ação e o teor havia saído conforme o esperado. Alegações de incapacidade mental de Augusto no período de 2015 a 2023, questionamento da autenticidade do laudo de DNA e um argumento subsidiário de que as doações realizadas em vida representavam adiantamento de herança que deveria ser colacionado ao Monte Mor, reduzindo o valor da herança a ser recebida por mim. O doutor Elísio leu os pontos em voz alta, pausadamente, e foi comentando cada um. Incapacidade mental. Ele vai precisar de um laudo médico. Não existe laudo que sustente isso, porque Augusto tinha laudos de 8 neurologistas diferentes, cobrindo cada ano de 2015 a 2022. Quando a gente apresentar esses laudos no prazo de contestação, esse argumento cai por peso próprio. O DNA. Ele vai pedir uma contraprova, provavelmente. Isso é legítimo. Mas Augusto já havia solicitado a produção antecipada de provas com depósito do perfil genético em 2019. O tribunal vai ter acesso a uma amostra depositada 4 anos atrás, antes de qualquer disputa, com cadeia de custódia intacta. Vai ser muito difícil questionar isso. A colação das doações. Esse é o argumento mais inteligente do Dr. Humberto. Tecnicamente, sob certas interpretações do Código Civil, doações feitas pelo doador aos herdeiros necessários são sujeitas à colação. O problema é que eu não sou herdeiro necessário, descendente direto de 2º grau, com reconhecimento formal até o momento do inventário. Há uma discussão jurídica aqui que pode ser travada, mas a tendência jurisprudencial em São Paulo é favorável à nossa posição. Quando a gente entra com o documento de 2022? Ainda não. Deixa o Dr. Humberto usar a munição dele primeiro. Quando ele estiver confiante de que os argumentos estão funcionando, aí a gente apresenta o documento. O efeito é muito maior quando vem como resposta, não como ataque inicial. Eu assentei. Aprendi com o Dr. Elísio que processo judicial tem ritmo próprio e que tentar forçar esse ritmo costuma prejudicar quem está com razão tanto quanto quem não está. E Sérgio? Ele está aberto à conversa? Por enquanto, não. O Dr. Humberto me ligou informalmente sugerindo que poderia haver espaço para uma mediação. Mas as condições que ele apresentou, basicamente eu abrir mão do sítio e aceitar apenas metade do valor do fundo, não eram condições sérias. Era uma sondagem. O que você respondeu? Que eu ia consultar você. Ele fez uma pausa. E que eu ia precisar de uma proposta muito mais substancial do que aquela para recomendar qualquer tipo de acordo ao meu cliente. Eu olhei pela janela do escritório, a rua de Campinas lá embaixo, os carros, as pessoas passando no calçadão. Eu não quero o sítio porque me deram. Eu quero porque era de quem veio antes de mim e porque seu Augusto quis que fosse meu. Fiz uma pausa. Mas eu não quero passar o resto da minha vida num processo. Quanto tempo isso pode levar? Se Sérgio for até o fim, entre 3 e 5 anos em primeira instância com possibilidade de recurso, 7 a 10 anos no pior cenário. 10 anos. 7 a 10. Ele me olhou com franqueza. Mas eu preciso que você saiba que a posição de Augusto era inatacável. Ele sabia que isso poderia acontecer e construiu cada camada de proteção, pensando justamente em garantir que você não tivesse que lutar por décadas. O processo vai ser desgastante, mas ele não vai ser incerto. Desgastante, mas não incerto. Eu fiquei com essa frase. Em setembro de 2023, 2 coisas aconteceram quase simultaneamente. A primeira foi que o Dr. Elísio protocolou a contestação da ação de Sérgio. 432 páginas, com os laudos médicos, os documentos de produção antecipada de provas, a escritura de doação do sítio com toda a documentação de suporte, os extratos do fundo de investimento mostrando a abertura em 2015 com aportes mensais documentados, e uma série de precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça de São Paulo favoráveis à nossa posição em cada um dos 3 argumentos levantados por Sérgio.
A segunda foi que Sérgio me ligou diretamente. Eu estava no meio do expediente da padaria quando o telefone tocou com um número desconhecido de Campinas. Atendi achando que era o Dr. Elísio ou o escritório dele. Caio. A voz era parecida com a do Augusto de uma forma que me travou por um segundo. Não idêntica, mas havia alguma coisa na modulação no peso das vogais. Sim, quem fala? Sérgio Monteiro. Silêncio de 2, 3 segundos. Eu sei quem você é, Sérgio. Eu precisava falar contigo pessoalmente, sem advogado do meio. Tudo bem. Pode falar. Uma pausa. Eu podia ouvir um ambiente de escritório no fundo, vozes distantes, o som de uma impressora. Eu não tenho nada contra você. Quero que você saiba isso. Tá. Mas o que está acontecendo aí foi uma decisão que meu pai tomou sem me consultar, sem me contar, sem me dar a oportunidade de entender o contexto. Eu descobri que tenho um meio-irmão morto e um sobrinho que nunca conheci lendo um testamento depois que o homem já estava enterrado. Você consegue entender que isso é difícil? Eu segurei o telefone com um pouco mais de força do que o necessário. Consegue entender, Sérgio? É difícil mesmo. Então eu precisava falar com você para dizer que esse processo não é contra você como pessoa. É porque eu preciso entender o que aconteceu, o que é real, o que meu pai quis dizer com tudo isso. O que seu pai quis dizer está numa carta que ele escreveu, de próprio punho, 6 páginas, que eu li várias vezes. E num dossiê de 20 anos que o Dr. Elísio tem arquivado. Se você quiser entender o contexto, o caminho mais rápido é você pedir para o Dr. Humberto entrar em contato com o Dr. Elísio e pedir acesso a esse material. Eu sei que existe material, meu advogado me falou. Então você já tem o caminho, outra pausa. Você não vai facilitar nada, vai? Eu trabalho desde os 18 anos, acordo às 4 da manhã. Não tenho faculdade porque nunca tive dinheiro para pagar. Seu pai passou 4 anos indo toda semana na minha padaria e deixando R$ 2 de gorjeta, porque não teve coragem de me dizer quem ele era. Você vai me perguntar se eu vou facilitar alguma coisa? Silêncio. Não é isso que eu quis dizer. Eu sei. Respirei fundo. Mas olha, Sérgio, eu não tenho raiva de você. Não te conheço. Mas eu também não vou abrir mão de nada que seu pai quis que fosse meu, por livre e espontânea vontade, após 20 anos de planejamento. Então, se você quiser resolver isso fora do tribunal, chega com uma proposta que respeite o que seu pai deixou. Aí a gente conversa. Ele desligou sem dizer mais nada. Eu coloquei o telefone no bolso. Voltei para trás do balcão. O seu Toninho estava com a testa franzida me olhando de longe. Tudo bem? Tô bom, seu Toninho. Ele não perguntou mais nada. Mas naquela tarde, quando fechamos a padaria, ele me chamou no fundo e colocou na minha mão um envelope fechado. Que é isso? Você tá passando por alguma coisa grande. Eu não sei o que é, mas eu vejo. Isso é o bônus de fim de ano que eu devia ter te dado em dezembro passado, e esqueci. Ele me olhou com aquele rosto vermelho de forno e com uma franqueza que era a marca dele. Você é o melhor funcionário que eu já tive, Caio. E se um dia você tiver que ir embora por causa do que estiver acontecendo, eu quero que seja com a consciência limpa de que você foi tratado direito aqui. Dentro do envelope havia R$ 3.200 em dinheiro. Eu fiquei olhando para o envelope por um tempo. Seu Toninho, eu não preciso disso agora. Eu sei que não precisa, mas é seu de direito. Pega. Peguei. O processo seguiu por mais 2 meses sem movimentação significativa. O doutor Humberto apresentou uma réplica à contestação em outubro, insistindo nos argumentos da ação inicial, mas com um tom um pouco menos confiante, o que o Dr. Elísio leu como sinal de que eles estavam tendo dificuldade com os laudos médicos e com a questão da produção antecipada de provas. Em novembro, houve uma audiência de conciliação designada pela juíza que estava conduzindo o processo, doutora Silvana Ferreira, do 3º Vara Cível de Sorocaba. Eu fui à audiência de terno, o único terno que eu tinha, comprado numa loja de segunda mão para uma entrevista de emprego que nunca aconteceu, 6 anos atrás. Estava um pouco curto no punho, mas estava limpo e passado.
Minha mãe me ajudou a passar a camisa na noite anterior e ficou me olhando com uma expressão que eu não soube classificar na hora, mas que depois entendi como orgulho misturado com medo. O escritório de Sérgio ficava em Campinas, mas ele foi pessoalmente à audiência de Sorocaba. Entrou na sala com o Dr. Humberto e um assistente. Era um homem alto, de uns 50 e poucos anos, com o cabelo grisalho e o rosto fechado. Vestia um terno cinza escuro de qualidade evidente. Olhou para mim quando entrou. Mantive o olhar. Ele baixou o dele primeiro. A conciliadora, uma servidora do tribunal, explicou os propósitos da audiência e perguntou se havia espaço para acordo. O doutor Humberto se manifestou dizendo que seu cliente estava aberto a uma composição razoável. O Dr. Elísio disse que o nosso cliente também estava aberto a uma composição e que razoável, a seu ver, significava a integralidade do que havia sido disposto no testamento de Augusto Henrique Monteiro. A conciliadora perguntou se havia contraproposta. O doutor Humberto ofereceu o seguinte: Caio receberia o fundo de investimento integral, mas o sítio seria avaliado por perito judicial e o valor da avaliação seria dividido, com Caio recebendo 40% em dinheiro e Sérgio ficando com o imóvel. O doutor Elísio me consultou em voz baixa. Eu respondi em voz baixa: Não, o sítio fica comigo. O doutor Elísio informou à conciliadora que a proposta não era aceitável. A audiência foi encerrada sem acordo. Mas foi o que aconteceu depois da audiência que eu nunca esperava. Enquanto estávamos saindo da sala, Sérgio se deteve no corredor. O Dr. Humberto tentou segurar o passo dele, mas ele foi até mim. O Dr. Elísio ficou ao meu lado. Sérgio Monteiro me olhou de perto pela primeira vez. Você se parece com ele. Ele disse isso de um jeito que não era uma acusação. Era uma constatação que parecia ter chegado nele como uma surpresa. Com meu pai quando era mais novo. Eu não disse nada. Eu tenho fotos antigas dele na fazenda. Uns 20 e tantos anos ele tinha. O jeito que você carrega o ombro. Ele fez uma pausa. Eu não sabia que você existia. Quero que saiba disso. Eu sei, Sérgio. Isso não muda o processo. Eu sei. Ele ficou me olhando por mais um segundo. Depois virou e foi embora com o Dr. Humberto. Eu fiquei parado no corredor por um momento, depois saí com o Dr. Elísio pelo outro lado. Isso foi interessante, disse o doutor Elísio enquanto descíamos a escada do fórum. Por que você diz isso? Porque ele foi falar com você pessoalmente, em vez de esperar o advogado. Homens que vão ganhar processos não fazem isso. Eles esperam. Ele ajeitou os óculos. Ele está tentando te conhecer, o que significa que alguma parte dele está questionando o que o Dr. Humberto está fazendo. Você acha que ele vai recuar? Acho que ele vai tentar uma proposta melhor em breve. E quando ele tentar, eu quero apresentar o documento de 2022. Por que agora? Porque agora ele já sabe que você existe de verdade, que não é uma abstração. O documento vai ter um peso diferente quando ele souber quem você é. Eu assenti. No ônibus de volta para Sorocaba, olhei pela janela de novo e pensei que Sérgio Monteiro, com tudo o que estava tentando fazer, talvez fosse o único outro ser humano no mundo que entendia o que eu estava sentindo. A sensação de ter sido excluído de uma história que era também sua, por um homem que amava a distância demais para aproximar. Só que eu estava do lado de quem tinha sido excluído por medo alheio, e ele estava do lado de quem tinha sido excluído pelo próprio pai. Isso não tornava o processo menos necessário, mas tornava tudo mais complicado do que eu queria que fosse. Em dezembro de 2023, o Dr. Humberto entrou em contato com o Dr. Elísio para uma reunião informal, fora do processo, para explorar possibilidades de composição amigável. O Dr. Elísio aceitou, com a condição de que eu estivesse presente. A reunião aconteceu no escritório do Dr. Elísio, em Campinas, numa tarde de quarta-feira. Sérgio foi com o Dr. Humberto. Eu fui de ônibus, como sempre. A proposta nova de Sérgio era mais generosa que a anterior. Caio ficava com o fundo integral e com o sítio, mas cedia a Sérgio sua parte nos terrenos urbanos de Sorocaba e no apartamento do centro. O Dr. Elísio me consultou. Eu calculei o que estava em jogo.
Os terrenos e o apartamento juntos valiam em torno de R$ 380 mil, segundo a avaliação que o Dr. Elísio tinha encomendado. Era minha parte, um quarto do total de aproximadamente 1,5 milhão desses bens. O que você pensa? Eu penso que Augusto quis que eu tivesse minha parte nisso também. E que se eu ceder agora, sem razão legal para isso, estou abrindo um precedente de que o testamento pode ser renegociado por pressão. Concordo. O Dr. Elísio se voltou para o Dr. Humberto. A proposta não é aceitável. Mas antes de encerrar a reunião, eu preciso mostrar a vocês um documento. Ele abriu uma pasta e colocou sobre a mesa o documento de 2022. A declaração pessoal de Augusto, reconhecida em cartório, descrevendo cada detalhe. Eu observei o rosto de Sérgio enquanto o Dr. Humberto lia em voz alta. Sérgio ficou absolutamente imóvel. Quando o Dr. Humberto terminou, houve um silêncio de 20 segundos que pareceu muito mais longo. Isso é letra do meu pai? A voz de Sérgio estava diferente. Não era mais a voz controlada do corredor do fórum. É letra de Augusto Henrique Monteiro, com reconhecimento em firma do tabelionato de Sorocaba, de dezembro de 2022. O Dr. Elísio falou com calma. Seu pai sabia que isso aconteceria. E deixou esse documento especificamente para esse momento. Sérgio ficou olhando para o documento. Seus dedos, que estavam apoiados na mesa, ficaram imóveis por um tempo. Ele nunca me contou nada. Não era uma acusação. Era uma constatação. Nem da existência do Caio, nem do Rafael, nem de nada. Minha mãe morreu e eu nunca soube que tinha outro irmão. Augusto tinha razões para isso, disse o Dr. Elísio. Razões que estão descritas nesse documento. Eu sei as razões. Eu li. Sérgio respirou fundo. Ficou em silêncio por mais um momento. Depois olhou para mim, não para o advogado. O Rafael era seu pai. Era. Eu tive um irmão que eu nunca conheci. Eu tive um pai que eu nunca conheci. Outro silêncio, mais longo que o anterior. Sérgio se voltou para o Dr. Humberto. Preciso de um momento. Os dois saíram da sala. Ficamos eu e o Dr. Elísio em silêncio por uns 15 minutos, ouvindo o barulho do escritório lá fora. Quando voltaram, o Dr. Humberto abriu a pasta dele e colocou uma folha sobre a mesa. Meu cliente retira a ação e propõe que o inventário siga pelos termos integrais do testamento. A retirada formal da ação foi protocolada no dia 14 de janeiro de 2024. Eu soube pelo Dr. Elísio numa ligação de manhã cedo, antes de eu entrar no trabalho. Estava na rua com o frio de janeiro em Sorocaba, aquele frio seco que entra por baixo do casaco, quando o telefone tocou. Caio. Sérgio retirou a ação hoje. Fiquei parado no meio da calçada. Oficialmente? Oficialmente. Protocolo de desistência foi entrado ontem à noite, homologado pelo fórum esta manhã. O inventário pode seguir pelos termos do testamento sem litígio. Quanto tempo para o inventário fechar? Entre 4 e 6 meses, sendo otimista. Há a documentação de todo o patrimônio, avaliações recentes, tudo organizado. Seu Augusto facilitou muito o processo. Uma pausa. Parabéns, Caio. Desliguei. Fiquei parado mais um tempo. Então continuei andando em direção à padaria, com as mãos enfiadas nos bolsos do casaco. Não foi um momento de euforia. Eu esperava que fosse, que quando a notícia chegasse, eu fosse sentir alguma coisa grande e expansiva, o tipo de sensação que aparece nos filmes quando a música sobe e o personagem levanta os braços. O que eu senti foi mais silencioso do que isso. Era a sensação de que uma coisa que deveria ter sido certa desde o começo tinha finalmente ficado certa. Não era vitória, era correção. Como quando você endireita um quadro que estava torto na parede. Não é uma conquista, é um alívio. Fui para a padaria, fiz o pão, atendi os clientes do sábado de manhã. E quando chegaram às 7 horas e eu olhei para a calçada de frente, por puro reflexo de 4 anos de hábito, e não vi o Gol Bola Cinza estacionar, fiquei parado um segundo com um aperto no peito que não esperava, porque o velho que devia estar ali não estava, e nunca mais ia estar.
O inventário foi conduzido pelo Dr. Elísio ao longo de 2024, com eficiência que refletia os anos de organização de Augusto. Cada bem estava documentado, cada avaliação estava feita, cada cláusula estava clara. A juíza doutora Silvana Ferreira homologou o inventário em 19 de agosto de 2024, 15 meses após a morte de Augusto. Os termos eram os descritos no testamento, sem variação. O sítio passou oficialmente para meu nome. O fundo de investimento, que no momento da homologação estava em R$ 863.400 após a valorização dos meses de processo, foi transferido para uma conta em meu nome. Minha parte nos terrenos urbanos e no apartamento do centro de Sorocaba foi registrada. Tudo legal, tudo documentado, tudo limpo. Na semana seguinte à homologação, o Dr. Elísio me ligou com uma última informação. Sérgio quer se encontrar com você, fora de qualquer contexto legal. Só um encontro pessoal. Você está aberto? Fiquei em silêncio por um momento. Onde ele quer se encontrar? No sítio. Ele disse que quer ver o lugar uma última vez antes de você entrar. E quer falar com você pessoalmente. Eu concordei. O sítio ficava a 23 quilômetros do centro de Sorocaba, numa estrada de asfalto que depois virava barro por uns 2 quilômetros. Eu fui de carro. Tinha comprado um Palio 2008 em julho, o primeiro carro da minha vida. Pago à vista com uma pequena parte do fundo, o restante eu mantive aplicado conforme o Dr. Elísio me orientou. A propriedade tinha um portão de madeira com uma trava de ferro. A chave estava com o gerente da fazenda Monteiro, que me entregou uma cópia quando o inventário fechou. Eu abri o portão, entrei, fechei atrás de mim. A estrada interna era de terra batida, ladeada por eucaliptos altos de ambos os lados. Depois de uns 300 metros, ela abria numa clareira onde ficava a casa. Era uma construção de madeira e alvenaria mista, de uns 70 metros quadrados, com varanda de frente voltada para o lago. A casa precisava de manutenção. A pintura estava descascando em pontos. Algumas tábuas da varanda estavam soltas. O jardim estava tomado pelo mato. Mas a estrutura era sólida. Augusto tinha mandado fazer uma vistoria em 2022 que o Dr. Elísio me repassou. Fundação intacta, telhado em bom estado, instalação elétrica e hidráulica funcionando. O lago ficava a uns 50 metros da varanda. Uma extensão de água escura e tranquila, cercada por vegetação nativa, com o som de saracura e martim pescador que eu ia aprender a reconhecer nas semanas seguintes. Sérgio estava sentado nos degraus da varanda quando eu cheguei, sem terno dessa vez. Calça de sarja, camisa social de manga comprida, o jeito relaxado de quem foi visitar um lugar que pertenceu à sua história. Levantou quando me viu sair do carro. Nos cumprimentamos sem abraço. Um aperto de mão firme, os dois nos olhando. Obrigado por vir, ele disse. Obrigado pelo convite. Ficamos em silêncio por um momento, os dois olhando para casa. Eu vim aqui muito quando era criança. A voz de Sérgio tinha uma textura diferente do que nos encontros anteriores, mais quieta. Meu pai trazia a gente aos fins de semana. Minha mãe gostava de pescar. Era uma coisa que ela fazia e que ninguém associava a ela, porque ela era uma mulher muito arrumada, muito cuidadosa com a aparência. Mas ela botava bota de borracha e ficava horas na beirada do lago com uma vara. Eu ouvi sem falar. Depois que eu cresci, fui menos. Depois que minha mãe adoeceu, parei de vir. E depois que ela morreu, meu pai ficou vindo sozinho. Eu não entendia por que ele fazia isso. Agora eu entendo, ficamos em silêncio. Eu não vou mentir e dizer que estou feliz com o resultado, Sérgio disse. Mas eu li o documento que seu advogado apresentou. Li 3 vezes. E o que eu entendi foi que meu pai tomou essas decisões com a cabeça clara e com razões que faziam sentido para ele. Eu posso não concordar com o método, mas eu entendo o que ele quis fazer. O que você entendeu que ele quis fazer? Sérgio ficou em silêncio por um momento. Ele quis reparar. Uma pausa. Meu pai era um homem que não sabia fazer isso de frente. Ele fazia de lado, em ângulo, através de coisas. Através de dinheiro, de documentos, de um café toda semana. Ele nunca conseguiu dizer diretamente o que precisava dizer, mas fazia.
Outra pausa. Eu não herdei isso dele, pelo menos, mas entendo de onde vem. Eu olhei para o lago. Ele perguntava se eu estava me agasalhando, todo sábado, mesmo no verão. Sérgio deu uma risada curta. A primeira risada que eu ouvi dele, e era exatamente como a risada de Augusto, breve, contida, como se fosse um recurso raro. Isso é ele. Uma pausa. Meu filho tem 12 anos. Quando o processo começou, eu tentei explicar para ele o que estava acontecendo. Ele me perguntou se eu tinha um primo. Eu disse que sim, tinha. Ele perguntou se eu ia ao aniversário do primo. Eu fiquei sem resposta. Ficamos um tempo em silêncio, olhando para o lago. Eu não sei como isso fica entre a gente, Sérgio. Não sei se a gente tem alguma coisa além dessa conversa. Mas eu não tenho raiva de você. Quero que saiba isso. Eu sei. Ele assentiu devagar. E eu fico aliviado que você saiba que eu não tenho contra você, pessoalmente, nada. Uma pausa. O processo foi uma reação. Não foi o meu melhor momento. Fiquei em silêncio. Você vai morar aqui? Sérgio olhou para casa. Ainda não sei. Estou reformando devagar. Mas venho aos fins de semana. É uma boa propriedade. O lago tem piau e tilápia. Ele fez uma pausa. Minha mãe ia gostar de saber que alguém vai pescar aqui de novo. Ficamos mais um tempo em silêncio. Quando Sérgio foi embora, fiquei sozinho no sítio pela primeira vez. Sentei nos degraus da varanda onde ele tinha estado sentado, olhando para o lago. O sol estava baixando. A água ficou cor de bronze por um tempo, depois de cobre, depois escureceu devagar. Eu pensei no seu Augusto na varanda, décadas atrás, jovem, com o meu pai criança ao lado, a foto em preto e branco que estava no envelope. Pensei no velho no Gol Bola Cinza, todo sábado às 7 da manhã pedindo 2 pães e um café, deixando R$ 2. Pensei na minha mãe de 22 anos com a barriga de 8 meses abrindo a porta para uma mulher que a ameaçou e fechando sem dizer mais nada. Pensei no meu pai de 26 anos que não chegou a me ver. E pensei que havia em tudo isso uma espécie de cadeia de silêncios que foi se acumulando por décadas, um silêncio empilhado em cima do outro, até que a única forma de romper foi com aquele envelope pardo sobre a mesa de um escritório de advocacia em Campinas, numa tarde de junho de 2023. Fiquei na varanda até escurecer. Depois fui embora para o apartamento que eu tinha alugado, porque um dos primeiros atos que tomei quando o inventário começou a caminhar foi sair da casa pequena da Vila Progresso e pegar um apartamento de 2 quartos perto do trabalho, sem fazer barulho, sem drama. Minha mãe ficou na casa dela. Ela quis, insistiu nisso, disse que aquela casa era ela e que ia continuar sendo. Mas o apartamento agora era dela também, legalmente, registrado, sem dívida. Eu paguei o IPTU atrasado de 3 anos. Resolvi uma pendência numa financeira que ela tinha em nome e coloquei a casa no nome dela, com escritura de doação formal. Ela chorou quando eu apresentei o papel. Disse que não precisava. Eu disse que ela me criou sozinha por 24 anos e que era o mínimo que eu conseguia fazer. Ela não respondeu, mas guardou o papel numa gaveta que ela abriu pelo menos 3 vezes naquela semana, porque eu vi. A decisão final de homologação foi lida em audiência em 19 de agosto de 2024. Eu estava presente, de terno, o mesmo, mas dessa vez bem ajustado por uma costureira do bairro que a Vera, madrinha do meu batizado, me indicou. A doutora Silvana Ferreira leu os termos, verificou a documentação e homologou o inventário em 35 minutos. Foi um ato formal, burocrático, eficiente. Mas quando a juíza encerrou a sessão e o doutor Elísio me cumprimentou com um aperto de mão que durou um pouco mais que o protocolar, eu senti alguma coisa se fechar. Não de forma dramática, de forma quieta. Como quando uma janela que estava aberta a noite toda é fechada de manhã e o barulho da rua para de uma vez. A história de Augusto e do meu pai e da minha mãe e da dona Marlene e de tudo que ficou represado por décadas tinha agora um encerramento formal, registrado em cartório, homologado por um tribunal do estado de São Paulo. Caio Silva Monteiro era o que sempre tinha sido. Só que agora estava escrito. Passaram 2 anos.
Agosto de 2026, e eu estou sentado na varanda do sítio com uma caneca de café preto na mão, de frente para o lago, às 6:30 da manhã. A reforma da casa levou 8 meses. Eu contratei um arquiteto daqui de Sorocaba, que trabalha com restauro de construções antigas, e passamos por cada parte da estrutura com cuidado, preservando o que podia ser preservado: as tábuas de ipê do assoalho, o forro de madeira do teto da sala, os balcões da cozinha que eram de alvenaria rebocada e que o arquiteto disse que valiam mais do que qualquer substituição. O que precisava ser trocado, foi trocado. O que podia ser restaurado, foi restaurado. A varanda foi o último ponto. As tábuas soltas foram repostas, o corrimão recebeu uma camada de verniz, e eu mandei colocar numa das colunas da varanda uma pequena placa de madeira que um marceneiro do bairro fez para mim sob medida. Na placa, uma chave de bronze pequena, a mesma que estava no envelope, fixada com 2 parafusos. E ao lado da chave, numa moldura simples de madeira escura, a foto em preto e branco de seu Augusto jovem, sorrindo nessa mesma varanda, décadas atrás. Passou um bom tempo antes de eu conseguir colocar aquela foto lá sem travar. Mas agora eu passo por ela toda manhã, quando saio da varanda para dentro de casa, e é a primeira coisa que eu vejo quando volto. E o que sinto já não é aquele aperto complicado dos primeiros meses. É mais simples do que isso. É mais parecido com reconhecimento. Em março de 2025, eu me matriculei no curso de Medicina Veterinária da Unip de Sorocaba. Não foi uma decisão súbita. Eu sempre tive uma coisa com animais. Na padaria, quando aparecia um cachorro na calçada, eu sempre saía com um pão para dar. Tinha um gato laranja que ficava na porta da padaria e que eu alimentava todo dia há 2 anos. Havia algo na natureza do cuidado com animais que fazia sentido para mim de um jeito que eu nunca tinha nomeado direito. Mas a decisão virou concreta quando fui ao sítio pela primeira vez e vi que havia uma área nos fundos da propriedade, uns 3 hectares de terra plana e bem drenada, que o gerente da Fazenda Monteiro tinha descrito como boa para pasto ou horta. Olhei para aquela terra e pensei, dá para cuidar de coisa viva aqui. O curso é período integral, o que significou uma conversa difícil com o seu Toninho. Ele ouviu. Ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, você já devia ter feito isso há anos. Vai logo. Eu disse que ia precisar de um substituto bom. Ele disse que já estava treinando o filho do Zequinha do mercadinho, que tinha 19 anos, e acordava às 3:30 da manhã sem reclamar. Só você e ele disse. Esses 2 eu consigo confiar no forno. Saí da padaria em fevereiro de 2025. No último dia, o seu Toninho me deu um abraço apertado que durou uns 3 segundos. O homem mais reservado que eu conhecia, me dando um abraço de 3 segundos, e disse, perto do meu ouvido, vai ser um bom veterinário. Eu sei. Eu não consegui dizer nada. Levantei a mão, virei e fui embora. Hoje, 2 anos depois do envelope, do depósito, da audiência, do sítio e de tudo que veio no meio, a minha vida tem uma forma que eu não saberia descrever para mim mesmo de 2 anos atrás. Não porque seja luxuosa, não é. O fundo está aplicado, rendendo, e eu uso o suficiente para o custo de vida e para o custeio do sítio e da faculdade. Não tenho carro novo, não tenho viagem internacional, não tenho nada do que a gente imagina quando pensa em herdar. O que eu tenho é tempo e terra, e a sensação de que estou fazendo o que é certo para mim. Minha mãe veio ao sítio pela primeira vez em outubro de 2024. Ficou parada na varanda por um tempo, olhando para o lago, com as mãos no corrimão novo. Eu fiquei ao lado dela esperando. É bonito, ela disse. É. Ela ficou mais um tempo em silêncio. Aquela foto, ela disse, olhando para a moldura ao lado da chave. É ele quando era jovem? É. Deve ter uns 25 ali. Seu pai tinha esse olho também, aquele verde claro. Eu olhei para a foto junto com ela. Você consegue me dizer como ele era? O meu pai. Além das coisas que você já me contou. Ela ficou em silêncio um momento. Ele era engraçado. Não aquele engraçado de fazer piada. Engraçado de achar graça nas coisas pequenas. Uma formiga carregando uma migalha que era maior do que ela, ele ficava observando 5 minutos,
sorrindo. Uma pausa. Ele ia ter adorado você. Eu assenti. Ficamos os dois em silêncio, olhando para o lago até o sol começar a baixar. Sobre Sérgio. Nos falamos 2 vezes no último ano. Uma vez por telefone, quando ele me ligou para dizer que o filho dele, o de 12 anos, queria saber mais sobre a família Monteiro e se eu toparia conversar com ele em algum momento. Eu disse que toparia. Ainda não aconteceu, mas o convite está aberto. A segunda vez foi uma mensagem de texto, em março, no dia em que eu fiz 25 anos. Curta. Parabéns, Caio. Meu pai teria gostado de comemorar isso. Eu respondi. Obrigado, Sérgio. E então fui fazer café e sentar na varanda. Eu penso às vezes no que é coragem. Não a coragem barulhenta, a que a gente vê nos filmes. O herói que avança, que grita, que parte para cima. Essa coragem existe, mas ela é rara, e ela não é a que move a maioria das histórias reais. A coragem que eu vi nessa história toda foi de outro tipo. Foi a coragem de uma mãe de 22 anos que fechou uma porta, engoliu um sofrimento imenso e criou um filho sozinha por 2 décadas sem deixar que o amargor desse sofrimento envenenasse o filho. Isso é coragem, silenciosa, diária, invisível. Foi a coragem de um velho que sabia que não tinha como consertar o que deixou passar, e mesmo assim aparecia toda semana, deixava R$2, perguntava se eu estava me agasalhando, como se a presença, mesmo que pequena, mesmo que disfarçada, valesse alguma coisa. Ela valia. Eu sei disso agora. E foi talvez a coragem que Augusto não teve em vida e tentou ter através do papel. Através da escritura, do fundo, do testamento, da carta de 6 páginas terminando com "Eu só não tive coragem de dizer". Dizer. Às vezes o que mais custa não é o que você faz, é o que você diz. Eu tenho tentado dizer mais. Dizer para minha mãe que ela foi o suficiente, que foi mais que o suficiente. Dizer para o seu Toninho que foi uma honra aprender com ele. Dizer para o Sérgio, em algum momento que ainda está por vir, que eu acho que a gente pode ser alguma coisa além de 2 estranhos que dividiram um processo de inventário. E dizer, aqui, para você que está assistindo agora, que essa história não é sobre dinheiro. Nunca foi. É sobre um velho que amava de longe porque não sabia amar de perto e que usou o que sabia fazer, organizar, planejar, documentar, proteger, para dizer aquilo que a boca não conseguia. É sobre um jovem que acordou às 4 da manhã por 5 anos, sem saber que havia uma chave de bronze, num depósito com o nome dele na escritura. É sobre uma mulher que carregou um segredo por 24 anos, para proteger o filho de uma dor que ela julgou grande demais. E é sobre o que acontece quando o tempo finalmente faz o que ele sempre faz. Ele revela o que estava escondido. Aquela chave de bronze está pendurada na placa de madeira acima da lareira do sítio, ao lado da foto de um homem jovem sorrindo numa varanda de frente para o lago. Todo dia, antes de sair, eu passo por ali. Não faço cerimônia. Não paro. Mas eu vejo. E acho que ver é o suficiente. Se você chegou até aqui, até esse último minuto desse vídeo, eu quero que saiba que eu sou grato de verdade. Porque contar uma história como essa, com toda a complexidade que ela tem, com todos os silêncios e os papéis, e os sábados de manhã, e as gorjetas de R$2, tudo isso só faz sentido se alguém está do outro lado recebendo. E você estava. Isso é a valentia de Omar. Histórias de pessoas que foram a fundo, que suportaram o peso, que aguentaram o tempo que precisava ser aguentado e que chegaram do outro lado com algo que não é só material, é inteiro. Se essa história te tocou de algum jeito, pressiona o like agora. Não pelo algoritmo, pelo seu Augusto, pelo Rafael, pela Neuza, pelo Caio, para que essa história chegue em mais gente que precise ouvir que é possível chegar do outro lado. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Cada inscrição aqui é uma pessoa a mais que vai receber a próxima história, e eu posso te garantir que a próxima história vai ser tão densa quanto essa, com tudo que a gente gosta aqui,
Documentos, provas, coragem e justiça. E antes de eu ir, me conta nos comentários, que parte dessa história ficou mais com você? Foi o velho do gol bola cinza e os R$ 2 de gorjeta? Foi a carta de 6 páginas? Foi o momento em que a chave abriu o box? Ou foi alguma outra coisa que eu não estou conseguindo prever? Eu leio cada comentário. Cada um. Até a próxima história. Aqui é a valentia de Omar. E a gente não esquece de onde veio.